Olá pessoal, hoje vamos tratar da situação atual da investigação das denúncias contra o curandeiro João de Deus. Sobre um detalhe que venho percebendo sobre tal investigação, sobre curandeirismo e charlatanismo, alguns casos famosos de exploração de credulidade e desespero. Então encerraremos com como evitar cair em farsas, golpes e similares. Para começar, eu poderia passar o dia inteiro citando pessoas que tiram vantagem da credulidade, ignorância e desespero alheios. Mas para ser conciso, vou me ater apenas a tratar rapidamente dos exemplos que coloquei na tela e me focar naquele que tem sido notícia na data atual de quando este vídeo está sendo gravado. Então vamos começar pelas imagens. Da esquerda para a direita temos, primeiramente vamos começar falando do caso de João de Deus. O caso que está nas notícias há pouco mais de uma semana, com aproximadamente 600 denúncias de abuso sexual na data em que estou gravando esse vídeo, incluindo uma declaração da própria filha que pode ser vista em um vídeo que eu deixo na descrição, junto com as demais notícias mais recentes a respeito. No outro extremo da tela temos a Madre Teresa de Calcutá, que deixo links na descrição, incluindo o documentário de Christopher Hitchens, expondo os abusos físicos e psicológicos cometidos pela organização da mesma. Enquanto ela acumulava dinheiro e fama e frequentava festinhas com os mais poderosos para conseguir doações, o dinheiro das doações dela nunca realmente chegava nas pessoas que precisavam, nas pessoas que ela deveria estar cuidando, nas pessoas para as quais ela estava arrecadando dinheiro. Sem falar que a nossa querida madre pertencia à Igreja Católica, que não é uma instituição miserável em termos de dinheiro. Sabemos muito bem que a igreja tem muitas posses, mas cuidar dos necessitados nunca foi a prioridade, não é? No centro da esquerda para a direita temos Jim Jones e Marshall Applewhite. Muito provavelmente a maioria de vocês não vai se lembrar do Marshall Applewhite e pouquíssimos devem se lembrar do Jim Jones. Esse pelo menos tem um nome um pouco mais famoso, mas os dois, como eu acho que eu já mencionei, são líderes de cultos que levaram a suicídios em massa. Jim Jones foi responsável pelo incidente conhecido como o Massacre de Jonestown. As crenças promovidas por ele no fim da década de 70 levaram a 924 mortes entre suicídios e assassinatos. Dentre estes, aproximadamente 300 crianças, com métodos que variaram entre envenenamento por cianeto e tiros. A maioria foi por envenenamento. Ele próprio se matou com um tiro na cabeça, e eu conto ele no meio das 924 mortes. Este incidente é que levou à criação da expressão em inglês "drinking the Kool-Aid", bebendo o refresco, seria em português, que é usada para dizer quando alguém começa a cair nas próprias mentiras, fala-se que a pessoa está bebendo o próprio refresco, como no caso do Jim Jones, que ele forneceu um refresco envenenado para matar os seguidores e também morreu, só que ele se matou com um tiro na cabeça. Ele estaria bebendo do próprio refresco, das próprias mentiras dele. Vocês entenderam a ideia. O cianeto havia sido misturado a um refresco e foi usado para matar a grande maioria deles. E o último dessa augusta listinha que eu fiz é Marshall Applewhite, que vocês nem devem lembrar o nome. Eu mesmo não costumo me lembrar do nome dele ou da parceira dele, mas o nome da seita dele eu nunca esqueço. Ele, junto com a enfermeira Bonnie Nettles, talvez eu tenha errado a pronúncia do sobrenome dela, enfim, mas que seja, fundou uma seita chamada Heaven's Gate. E agora eu sei que alguns de vocês devem lembrar dessa história. A Heaven's Gate, que seria traduzida como Portão do Paraíso, era um culto OVNI, misturando cristianismo e ufolatria.
No fim deste culto, Applewhite alegou que um OVNI que seguia o cometa Hale-Bopp estava vindo na direção da Terra e que eles deveriam se matar para que seus espíritos reencarnassem e fossem levados pelo OVNI para um plano superior. Isso ocorreu em 1998, com a morte de 38 pessoas por meio, mais uma vez, de envenenamento. Neste caso, por uma combinação de fenobarbital, suco de maçã e vodka. Ele também alegava ser descendente direto de Jesus Cristo e um estudioso do cristianismo, usando a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, nos dogmas do culto. A situação atual da investigação sobre o caso de João de Deus, segundo a reportagem da G1. Esse, abre aspas, médium, fecha aspas, é investigado por estupro, estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude e posse ilegal de armas. Isso mesmo, plural, armas. O Ministério Público recebeu 596 relatos de abusos sexuais e identificou 255 vítimas. As mulheres que denunciaram João de Deus, e eu sou um tanto quanto abrangente quando eu me refiro a mulheres, porque na data do ataque algumas delas tinham menos do que a maioridade, tendo pelo menos uma 9 anos de idade. As idades das mulheres iam de 9 anos a 67 anos na data dos ataques. Isso definitivamente é uma cerejinha a mais nesse sundae maravilhoso que ele fez. A Polícia Civil colheu depoimentos de 16 mulheres, há um inquérito que foi concluído e 8 em andamento. Em operações em endereços ligados a esse, abre aspas, médium, fecha aspas, foram achadas armas, pedras preciosas e mais de R$1.600.000 em dinheiro. A Justiça também decretou a prisão do médium por posse ilegal das armas de fogo. Há relatos de supostas vítimas em 15 estados brasileiros e outros casos em 6 países. O Ministério Público e a polícia também querem apurar denúncia de lavagem de dinheiro. Não há pedido para a suspensão do funcionamento da Casa Dom Inácio de Loyola. A defesa teve 2 habeas corpus negados e foi ao Supremo Tribunal Federal. Mesmo que o ministro Dias Toffoli conceda o habeas corpus, João de Deus segue preso por causa de outro mandato de prisão. Segundo outras das reportagens que deixo na descrição, este também vendia água mineral que alegava ter propriedades mágicas de cura em grandes quantidades. Falo de um estoque a nível industrial. Agora que vimos as acusações feitas e o que está sendo investigado, eu chamo a atenção em um ponto. Repararam que não houve nenhuma menção de charlatanismo ou curandeirismo? Mesmo sendo estes previstos pela lei e sendo claramente evidentes nesse caso? Vamos dar uma olhada na lei sobre curandeirismo e charlatanismo. Código Penal, Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Artigo 283. Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 284. Exercer o curandeirismo, prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio, fazendo diagnóstico. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Se o crime é praticado mediante remuneração, o agente fica também sujeito a multa, forma qualificada. Isso é o que o Código Penal diz a respeito. Os artigos vão estar na descrição também. Este sujeito, por meio de rituais e venda de água mágica, claramente estava oferecendo uma cura por meio secreto. Ou seja, claramente viola a lei, tanto no que se refere a curandeirismo quanto charlatanismo. E se estas leis tivessem sido aplicadas desde o começo, quantas mulheres teriam sido poupadas do abuso sexual? Quantas pessoas doentes não teriam sido poupadas da exploração? E justamente por falarmos de exploração de pessoas doentes é que nunca saberemos ao todo o número de vítimas, pois certamente estes falsos tratamentos custaram inúmeras vidas nas décadas que foram permitidos.
Então, mesmo agora que esse sujeito foi exposto não só como um farsante, mas também como predador, por qual motivo não vemos as leis contra curandeirismo e charlatanismo sendo aplicadas? Por que essas denúncias não estão sendo feitas? Por que o Ministério Público não adicionou isso às acusações? A razão é simples. Vai desde corrupção a nível local, porque claramente as agências que deveriam estar de olho nisso ignoram o que está acontecendo, provavelmente devido à força econômica e influência que ele tem na região. E a outra parte é um receio de teístas que, se começarmos a olhar de forma crítica para as crenças de uma religião, vamos começar a fazer isso para todas as religiões. E eles sabem que o pensamento crítico é um veneno para as fantasias deles. Ignorando esse problema, eles defendem as crenças deles, mas isso gera um custo em um número incontável de vidas e de sofrimento humano. Nós nunca vamos ter como avaliar isso, porque muitas pessoas permanecem em silêncio, como as pessoas que procuram por curas mágicas, são pessoas desesperadas, elas muitas vezes não têm muito tempo, então a falha da farsa não há como se expor ela muitas vezes. E como nós podemos evitar isso? Como eu já falei, o pensamento crítico, junto com o ceticismo, é um veneno para esse tipo de farsa e de fantasia. Nada disso sobrevive a um olhar crítico. Nada disso sobrevive a uma avaliação cuidadosa. E como que nós combatemos isso? Bom, nós combatemos expondo essas farsas pelo que elas são. Nós combatemos ao levar isso para o debate público. Você pode, se quiser, adicionar a sua voz, produzindo algum tipo de conteúdo, mostrando esses erros. Você pode divulgar esse meu vídeo ou de alguma outra pessoa que faça algum vídeo similar expondo alguma farsa. Não importa se vai ser o meu ou não. O que importa é que a mensagem seja levada. Essas farsas precisam ser combatidas. O que eu estou fazendo aqui é apenas adicionar a minha pequena contribuição. Vocês, se sentirem motivados para isso, podem escolher contribuir nessa batalha da forma como desejarem. E se esses líderes religiosos desejam permanecer fazendo as apologias deles, que tal eles justificarem as mesmas com as devidas evidências? E aí que a situação complica para eles, porque eles não têm nenhuma. Tudo que eles têm são crenças não corroboradas, fantasias, farsas. Com isso, então, eu encerro o vídeo com vida longa e próspera. O psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!